Assunto de agora, pessoal, contratos de benfeitorias. Muito cuidado com estes contratos mal elaborados para não ser pego de calça curta no futuro, né? Um caso interessante julgado recentemente pelo STJ decidiu indenizar o arrendatário pelas benfeitorias realizadas na fazenda. Ele conseguiu na justiça o direito de permanecer na propriedade até ser totalmente indenizado. As informações aqui na tela. Sobre as benfeitorias, é importante começar lembrando que são bens acessórios acrescentados ao imóvel, que é o bem principal, pela pessoa que está na sua posse, ou seja, o arrendatário, com a finalidade de aperfeiçoar o uso desse imóvel e evitar que ele se deteriore, se destrua, ou ainda embelezar esse imóvel, torná-lo mais agradável, enfim. E aí, nesse mesmo sentido, é que os livros de direito agrário também ressaltam que as obras ou despesas que se fazem no imóvel rural por aquele que exerce a atividade agrária merecem um tratamento especial e, havendo melhoramentos na propriedade alheia, se pressupõe que esses gastos são dignos de ressarcimento, né? Onde o direito de retenção, de permanecer com a propriedade, constitui uma exceção necessária para evitar injustiças, como o chamado enriquecimento ilícito. E é nesse conceito que se apresentam as classificações das benfeitorias, em úteis, necessárias e voluptuárias. Vamos lá. As benfeitorias úteis são aquelas que aumentam ou facilitam o uso do imóvel, tornando mais útil, como a instalação de cercas, como também as porteiras, mata-burros e outras facilidades. Já as benfeitorias necessárias são aquelas que têm por finalidade conservar o imóvel para evitar que ele se deteriore, como a reforma da estrutura, de mangueiros, de sedes residenciais e etc. Por fim, as voluptuárias, que tem um nome um pouco mais diferente, mais técnico, são aquelas benfeitorias de mero luxo, para tornar mais agradável o uso desse imóvel, como por exemplo, piscina, paisagismo, enfim. Lembrando a conhecida frase de que cada caso é um caso, porque vejamos o exemplo de uma pista de pouso e decolagem de aviões numa propriedade rural. Ela pode ser considerada voluptuária em alguns casos, mas pode ser considerada também uma benfeitoria útil em outros casos, como no Pantanal, onde os acessos às propriedades rurais são difíceis. Então, o Estatuto da Terra, que é a legislação responsável pelos contratos agrários, no artigo 95, inciso 8, ele determina que o arrendatário, ao fim do contrato, tem direito às benfeitorias, à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, somente indenizadas as voluptuárias quando forem autorizadas pelo proprietário. E esse mesmo artigo, inciso, também determina que enquanto o arrendatário não for indenizado dessas benfeitorias necessárias e úteis, ele pode permanecer no imóvel de acordo com o contrato de arrendamento pelos prazos estabelecidos por lei e pelo contrato. E sobre o caso citado no STJ, que é o motivo dos comentários de hoje, a relatora do caso, a ministra Nancy Andrighi, ela ressaltou que as benfeitorias acompanham o imóvel, de forma que esses melhoramentos que foram introduzidos pelo possuidor, pelo arrendatário, em algumas situações passam ao patrimônio do proprietário, que é o possuidor indireto, quando o bem principal, a propriedade rural, retorna para sua posse. E com base nesses entendimentos e ainda também analisando a aplicação do Código Civil, a ministra decidiu que o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis que fez e de retenção do bem principal, ou seja, de permanecer no imóvel, não sendo obrigado a devolvê-lo até a quitação desse crédito. Mas isso não dispensa o possuidor, ou seja, o arrendatário, da obrigação de pagar uma renda, um aluguel, né, ou uma taxa de ocupação aí pelo tempo que ele vai usar esse bem, pelo tempo que ele usou o bem. O que acabou por anular, nesse caso, uma decisão do Tribunal de Justiça paranaense que isentava o pagamento de aluguéis pelo período de retenção de posse pelas benfeitorias não indenizadas. E dentre os fundamentos dessa decisão estão o enriquecimento ilícito, proibido por lei, motivo pelo qual o possuidor, o arrendatário, não pode permanecer na posse
mesmo que por seu direito, sem uma contraprestação, né, o que caracterizaria uma situação incoerente com a ideia de retorno do imóvel ao estado anterior, a formalização do contrato e a indenização efetiva pelos prejuízos, né? A relatora, a ministra relatora também lembrou que houve um outro caso da quarta turma do STJ que concluiu que a investigação sobre a boa-fé do possuidor no momento de realizar essas benfeitorias pode ser importante para fins de retenção da posse do imóvel enquanto não indenizado, mas nada disso dispensa o pagamento pelo uso do imóvel. Então, embora seja um caso que trate, esse caso que eu citei, trate de um caso de direito civil, não especificamente direito agrário, sendo que a lei civil não é a principal fonte do direito agrário, principalmente com relação aos contratos, também serve como parâmetro para a aplicação desse mesmo raciocínio, mudando apenas os números dos artigos e a legislação, já que o Código Civil não trata de contratos agrários. Então, por fim, fica um alerta aos arrendadores, aos arrendatários, para que elaborem com muita clareza as cláusulas contratuais, principalmente essas que estão relacionadas às benfeitorias, para que seja possível manter uma boa relação entre as partes, combinando no contrato como, quando deverão ser feitas essas benfeitorias e quais são elas. Afinal, o contrato faz lei entre as partes. Então, saudações e até a próxima!